Olá, buscadores da luz! Nos seus relacionamentos, você já sofreu com a atitude e o comportamento daquelas pessoas que estão num nível de consciência diferente do seu? Hoje vamos conversar sobre qual a real causa dessas dores, para que a sua percepção saia desse campo do sofrimento e você comece a construir uma forma mais inteligente para conseguir evoluir dentro dos seus relacionamentos. Bem-vindos a essa reflexão no Aurora da Consciência. Eu vejo muitas pessoas comentando as suas situações de conflito nos relacionamentos e buscando algum conselho, alguma resposta sobre como lidar com isso. E eu observo que essas pessoas estão se colocando de uma forma desempoderada. Por quê? Porque se a gente tirar esse peso emocional, que a gente chama de sofrimento, a gente observa que a gente sente essa dor por causa da frustração de uma expectativa. Uma expectativa nada mais é do que uma projeção idealizada. Então você constrói um ideal baseado na sua consciência, alinhado com os seus valores. Só que quando a gente projeta uma expectativa a respeito da forma como a outra pessoa vai se comportar, a gente está colocando a responsabilidade dessa autorrealização numa outra pessoa. E como é que uma outra pessoa que tem uma outra consciência, que tem outros valores, vai realizar uma projeção que está alinhada com você? Então percebe como você está construindo a própria possibilidade de se autofrustrar, de sofrer, de sentir essa dor? É por isso que eu percebo esse desempoderamento. Então, eu acho muito importante que quando a gente faça essa reflexão sobre os nossos relacionamentos, a gente observe e respeite os valores e o nível de consciência das outras pessoas, mas mais do que isso, que a gente aceite que o outro vai se comportar da forma como ele julga melhor e que ele não tem responsabilidade nenhuma de suprir a sua expectativa. Então, quando a gente constrói uma expectativa, ela vai ser muito positiva se a gente colocar a responsabilidade de realização em si mesmo. Porque se você observar como a outra pessoa se comporta nesse relacionamento, se você tiver a clareza de qual é o seu ideal, a sua intenção que aconteça nesse relacionamento, e o único responsável por conduzir essa mudança, essa evolução, for você mesmo, através do seu comportamento, você começa a mudar o seu comportamento e você começa a realizar as próprias expectativas. Então você vai estar criando um ambiente que possibilita a harmonização ou a evolução da dinâmica de um relacionamento que pode estar conflitante. Então, ao invés de entregar a responsabilidade de se sentir realizado e abrir mão do poder de autorrealizar aquilo que você deseja num relacionamento, eu acho mais eficiente criar expectativas a respeito de como você vai se comportar dentro dos seus relacionamentos e não expectativas sobre como os outros deveriam se comportar com você. Outra coisa que eu observei é que a maioria das pessoas responde a essa dúvida sobre como lidar com esses conflitos de relacionamento de uma forma, digamos assim, dois extremos. E esses extremos seriam ou se afastar, cortar relações, dizendo que são grupos ou pessoas de energias mais densas, que isso é tóxico para você,
ou então uma posição mais branda e permissiva, permitindo que a dinâmica continue a mesma e que você deveria mudar só internamente. São duas escolhas bem extremas e eu acredito que não adianta muito escolher entre esses dois extremos se você não souber o porquê você está escolhendo. Então, por que que você concluiu que seria melhor se afastar de uma pessoa? Por que que você concluiu que as coisas deveriam permanecer como estão? Hoje nós estamos num momento em que as pessoas simplesmente adotam algumas ideias sem nem se perguntar se elas fazem sentido. Então, eu acho importante pensar um pouco se isso ressoa com você, se isso faz sentido dentro da sua situação, porque cada relacionamento é único, cada pessoa é única. E simplesmente colocar esse rótulo de pessoas tóxicas, energias densas, será que o próprio fato de você julgar essas pessoas como densas e tóxicas não está baixando a sua energia, não está abrindo a porta para você se contaminar com isso que você chama de tóxico? E será que se você simplesmente observar isso como uma diferença de níveis de consciência, você não consegue respeitar que talvez essa pessoa não tenha nada de negativo, ela tenha ótimas intenções, mas ainda não desenvolveu uma forma mais refinada de se comportar? Então, eu tomaria muito cuidado ao julgar, porque o julgamento também é uma atitude que baixa o seu nível de energia, que abre a porta para você se contaminar com isso que a gente costuma chamar de tóxico. Agora, como a gente falou no vídeo anterior, é importante manter e sustentar a paz e a positividade dentro de si, para conseguir observar com clareza se o comportamento dessas pessoas está sendo simplesmente equivocado na forma de se comportar, ou se existe por trás disso uma intenção que não converge com a sua. Se daqui a pouco as pessoas estão se comportando da única forma que elas sabem. E você não pode exigir que essas pessoas comecem a se comportar de uma forma diferente só para cumprir com as suas expectativas. Você tem que respeitar e aceitar com amorosidade como as pessoas são, como elas conseguem se relacionar. Mas se alguma dessas coisas está sendo desrespeitosa com você, eu também não acho muito saudável manter a dinâmica nesse formato. Eu acredito que você pode encontrar uma forma de esclarecer alguma forma de desrespeito ou de estabelecer algum limite que se torne mais saudável, tanto para você quanto para outra pessoa. Quando a gente tem um relacionamento mais próximo, mais antigo, talvez, existem alguns vícios nas dinâmicas. E já que você está começando a despertar para verdades um pouco maiores, talvez seja muito bom dar uma atualizada nessas dinâmicas. Mas o comportamento, a atitude e os primeiros passos para mudar isso, para harmonizar esse relacionamento, para evoluir essas dinâmicas, tem que ser da sua responsabilidade. Tem que ser uma expectativa criada por você para que você realize. E então abrir esse espaço dentro do ambiente do relacionamento para que a sua intenção se realize.
mas você é responsável pela sua parte e você não pode exigir que o outro tenha a mesma intenção ou se responsabilize por realizar aquilo que você deseja. Então, resumindo a reflexão de hoje, vamos distinguir as expectativas autorrealizáveis e as expectativas que são um tiro no pé, porque as outras pessoas não têm a obrigação de nos realizar. E vamos tomar muito cuidado ao assumir posições extremistas, se afastando de relacionamentos ou simplesmente permitindo algumas dinâmicas que podem ser desrespeitosas. Vamos observar e refletir o porquê que a gente deveria assumir uma atitude ou outra, ou talvez nenhuma delas. Talvez exista uma nova atitude que você possa criar dentro da sua circunstância específica. Então, namastê e até a próxima.